Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e quero compartilhar com vocês a minha tela, né, para que a gente possa caminhar um pouco mais nesses estudos. E estamos lidando com o caminho, a porta e o alvo, já trabalhamos com esses 3 pontos e agora teremos algo mais, né, para a gente continuar o nosso caminho, que se concentra entre a velha e a nova maneira de viver, para alcançar a meta de entrar no reino de Deus. E assim, então, vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor permite de estudar a sua palavra. Pedimos a tua unção, a tua direção, bem como que o Senhor abra o entendimento de cada um que vai ver esse vídeo. Coloca as suas mãos, Senhor, para que esse vídeo possa ser ouvido, visto por muitas pessoas, que toque os seus corações. E, enfim, Senhor, abençoe esse tempo estando conosco aqui. A sua presença é fundamental para que a gente possa avançar. Abençoa aquele que está assistindo esse vídeo agora, Senhor, em nome de Jesus. E fala conosco aqui, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Agora, com a conclusão do caminho, da porta e do alvo, nós vamos olhar alguns temas que fazem parte da vida do cristão, daquele que se converteu e que está na igreja. Então, algumas coisas que precisamos entender nesse sentido, e é fundamental para que a gente tenha uma boa vivência na igreja. Agora que você recebeu a Cristo como Salvador e para seu crescimento espiritual foi batizado biblicamente, o que fazer? Quer dizer, a pessoa que se encontra nisso, às vezes algum tempo já faz que você passou por isso e às vezes faz pouco tempo que você passou por essa situação. Então, em resumo, o que fazer para uma pessoa que se encontra nessa situação, né, de que tem Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele precisa crescer espiritualmente, ele já foi batizado, e agora o que fazer? Será que tudo que eu tenho que fazer é chegar a esse ponto e depois parar? Não. Então, vamos observar o que temos que fazer aqui. É necessário continuar a aprender. Não foi só esse momento anterior aqui, em que você leu Bíblia, estudou, orou, todas essas coisas. Não, é necessário continuar a aprender para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Para isso, você deve matricular-se na universidade mais importante do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Você deve fazer parte disso. Se você não faz parte da escola bíblica dominical, é fundamental que você comece a fazer parte disso, se matricule. Estamos vivendo um tempo complicado com essa questão da pandemia, mas você pode participar da escola dominical. É fundamental que isso aconteça para que você possa andar com as coisas na sua vida. E frequentar os cultos. Não é porque nós estamos em pandemia que devemos deixar de ir na igreja, abandonar isso na totalidade. Não. Existe possibilidade de vermos os cultos pela televisão, pelo celular, pelo iPad, pelo tablet, tudo isso é possível. Você precisa frequentar esses cultos, não pode deixar ficar longe. Quanto mais longe a gente fica da luz, mais no escuro nós ficamos. Então, esse princípio é válido para esse fim. Então, se envolva com a igreja, se envolva de alguma maneira para que você possa ter um aprendizado constante. Nesse aprendizado constante, como diz Oséias 6,3, né? Conheçamos o Senhor. Você conhece o Senhor? Olha o que vem escrito depois nesse versículo. Esforcemo-nos por conhecê-lo.
Quer dizer, não é só a ideia de conheçamos, mas a ideia de se esforçar para poder conhecer o Senhor. E aí vem o restante do versículo, né, que nos diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Você sabe que o sol vem. Às vezes estamos num tempo encoberto, com nuvens, mas você sabe que depois disso o sol está lá, né? Ele virá para nós como as chuvas do inverno. A gente acha que não aparece, que não tem nada, mas ela aparece ali, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, isso, Oséias, ele nos afirma essas coisas, e é muito interessante, né? Poder compreender. Veja como é muito parecida a ideia em 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. O apóstolo Pedro aqui está falando isso, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que ele está dizendo que a gente precisa conhecer Jesus. E eu tenho uma pergunta para você aqui. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Medite nisso. Se alguém lhe perguntar quem é Jesus, como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai dizer de Jesus? O que você tem para falar? O que você tem para dizer? Então, você precisa crescer no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, nós devemos constantemente dizer isso aqui: a Ele seja a glória agora para todos sempre. Né? O crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo é fundamental, sabe? Não ficar pensando nas coisas que as pessoas falam somente. Confere na Bíblia, olha lá na sua palavra, certifica se aquilo que estão dizendo está escrito, se isso é verdadeiro, porque você está envolvendo a sua vida. Você está envolvendo a sua vida. E é fundamental que faça isso, que você confira. Veja em Atos 1:8, né, o que temos aqui: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Receberão poder. Há um poder que recebemos quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro da nossa vida. Então, serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A ideia é testemunho, é testemunhar. Você deve ser uma testemunha de Jesus Cristo. Aí você deve falar assim: mas como eu vou poder falar de Jesus? Eu não o conheci, eu não vivi no tempo dele, eu não o vi na cruz, nem depois quando ressuscitou. Então, como é que eu posso falar de Jesus? Você pode falar de Jesus falando do que ele fez na sua vida. O que foi que ele fez na sua vida? Você creu nele, você foi salvo, você está longe do pecado, a sua vida mudou. Então, esse é o testemunho. Você tinha alguns vícios, deixou, tinha alguns pecados, algumas coisas que fazia e hoje já não faz mais. Então, esse é o seu testemunho. Quem foi que fez isso na sua vida? Foi Jesus, é claro que ele mudou tudo isso. Então, o testemunho, você deve ser uma testemunha de Jesus. E aí você pode pensar assim: como é que eu falo sobre isso? Não, eu posso falar assim: olha, eu posso dizer a você o que Jesus fez na minha vida. Você que me conhecia, sabia quem eu era, você pode confirmar se o que eu estou falando é verdade ou não, porque nós temos a ação de Jesus na nossa vida. E assim, então, né, precisamos compreender daquilo que ele fez por você. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? É claro que ele mudou muitas coisas na sua vida e foi para melhor, porque ninguém quer voltar a viver como vivia antes. Então, o que foi que ele fez por você? O que foi que ele fez por nós? Então, isso é o que nós devemos conversar e não falar de coisas lá de Jesus na cruz, que eu não estava lá, que eu não sou testemunha, mas eu sou testemunha do que aconteceu na minha vida. Eu, você, né, do que ele pode fazer na vida de todos, o que Jesus pode fazer na vida das pessoas, e o que ele fez na sua família, o que foi que ele fez? Que o recebem como Senhor e Salvador, o que foi que ele fez? Ele fez muitas coisas. E dentro
dentro disso, daquilo que ele fez, né, você pode muito bem compartilhar isso com outras pessoas. Ah, eu não sei como fazer isso. Olha só o que eu escrevi aqui. Ore para receber esse poder prometido. Ore e fale com Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, derrama desse Espírito sobre a minha vida, capacita-me para que eu possa falar, para que eu possa levar a mensagem a outras pessoas. Entende? Ora para que esse poder tenha efeito na sua vida. E assim vai, sabe? O que nós podemos entender? Veja lá em Filipenses 4:6, não ande ansiosos por coisa alguma. Se você anda ansioso hoje, isso não faz parte da vida do cristão, a ansiedade. Então, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor? A questão das enfermidades, da doença, da questão da pandemia, de trabalho, de relacionamento. Faça conhecido de Deus a sua fala. Fala com Ele, né? E com ação de graças, apresenta seus pedidos a Deus. Ele já sabe de tudo, mas você precisa verbalizar isso, conversar com o Pai. Conversa com Ele. Não ande ansiosos. Fale com Deus. Fale com Deus para que essas coisas possam acontecer. Oração. Ore diariamente. Ore diariamente. Todos os dias. Várias vezes durante o dia. E participe da igreja, né, das reuniões de oração. Vai ter uma reunião de oração. Participe dessa reunião. Essa reunião é nos lares. Participe dessa reunião. Você precisa se inteirar e participar dessas coisas, porque é na igreja que nós aprendemos de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. São nessas reuniões de orações que nós intercedemos e oramos pelos irmãos. Entende? Percebe isso? Então, participe disso. Ali você vai poder colocar o seu pedido também. Faça dessa maneira para que você possa orar e falar com o Senhor. Olha o que Jesus fala em Mateus 4:4. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem não vive só com essa comida material que nós recebemos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, veja bem essa ideia. A Bíblia, você precisa criar a disciplina de ler. Quando você ler a Bíblia diariamente, é como se você alimentasse o seu espírito. Se você ficar sem comer, tomar seu café, seu almoço, sua janta, como é que você fica? Então, como é que o seu corpo físico fica? Fraco, débil e pode até morrer. Então, se você deixar o seu espírito sem alimentar diariamente com a palavra de Deus, como é que ele vai ficar? Vai ficar muito fraco. Ele se alimenta dessa palavra. É fundamental que você entenda isso. Ele precisa de alimento. E é a palavra de Deus que alimenta. Como é que a gente entende isso? Olha esse quadro, como é que eu coloquei aqui, ó. Assim como precisa de alimento, né, o corpo precisa de alimento, a alma ou o espírito precisa de alimento espiritual, a Bíblia e oração. Então, veja só o comentário que eu coloquei. A igreja é o supermercado do espírito, entende? A igreja é o supermercado do Espírito, porque é na igreja que você vai receber orientações do Espírito Santo, de Jesus Cristo, de Deus. É lá que você vai receber isso, e não em outro lugar. Você vai receber na igreja e também nas reuniões dos lares, isso também acontece, e não é de casa em casa, como faziam os apóstolos. É muito interessante isso. Né? Veja bem, né? Em 2 Timóteo 1,12, né? Olha como está escrito lá: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Nosso relacionamento, a nossa confiança em Cristo, porque é Ele que vai fazer com que a gente chegue naquele dia, no dia do julgamento, e a gente possa fazer parte do céu junto com o nosso Deus, o nosso Pai. Então, firmeza em Cristo, isso significa que podemos confiar absolutamente em Cristo. Não
pense em agir de outra forma. Se fundamente em Cristo, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar aquilo que você tem procurado ir à igreja e levar, que é o seu espírito. Ele é poderoso para guardar. Não se esqueça desse detalhe. Colaboração. A pessoa que passa por esse processo, ela precisa colaborar. Porque, né, veja só, você agora é um soldado do exército de Cristo. E você também precisa colaborar. Né? Deve ter a disciplina e dar toda a colaboração possível. Orando pela igreja. Quer dizer, quando oramos pelos irmãos, oramos por cada um, nós estamos nos doando, estamos agindo com essa disciplina, pelo pastor, pela liderança da igreja, pelos lares, e também contribuindo com os dízimos e ofertas. Isso é importantíssimo, porque agora você faz parte desse corpo. Então, fazendo parte, esse corpo tem necessidade. Então, como é que a gente faz? Esse corpo, ele precisa avançar e crescer. Então, tenho que falar de Cristo, testemunhando de Cristo aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus colegas. Você fala de Cristo, você fala do que ele fez na sua vida. É essa a ideia. Nós precisamos falar. Precisamos falar para as outras pessoas, porque nós vamos ser cobrados disso. Da mesma maneira, né, que, olha só, agora você tem discernimento do que o pecado faz na vida de uma pessoa. Você passou por isso, você viu a dificuldade que você enfrentou, e agora que você está caminhando na igreja, então você precisa entender isso, você tem discernimento disso, para fazer o quê? Há uma necessidade urgente, a urgência ela é enorme, né, de pregar o evangelho a este mundo. Envolva-se com isso. Não sabe, procura a sua liderança e veja como você pode fazer as coisas. Busque a liderança da igreja e veja como você pode ajudar de alguma maneira. Se envolva em levar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor a outras pessoas, para que possam ser tratadas como você foi tratado. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos. Nós temos que caminhar. Alguém um dia orou por você. O seu nome foi colocado em oração por alguém. E esse alguém orou por você, intercedeu por você, e você chegou na igreja. Agora é a sua vez de fazer isso. Né? Por isso foi que você chegou à igreja. Por isso que você passou por tudo isso, porque alguém orou por você. E agora, né, você foi abençoado por Deus e agora precisa compartilhar com outras pessoas. Você precisa fazer parte disso. Se envolva com isso, né? Se envolva com toda essa situação para participar da igreja e fazer parte daqueles que fazem parte do reino. Você tem que falar, tem que levar isso adiante. Nós precisamos fazer isso, cada um da sua forma. Se você não sabe como fazer, procure a sua liderança mais próxima e fale com eles que você quer se envolver com levar a palavra de Deus adiante, quer fazer isso. Então veja o que você consegue, uma maneira que você pode fazer isso. Depois disso tudo, né, medite por alguns minutos sobre tudo isso que nós falamos aqui e converse com a sua família, né, em volta de uma mesa, família reunida, discuta esse assunto, veja se ele é fundamental, se ele é importante para vocês como família, como pessoa, veja se você entendeu, comente isso um com o outro, então depois compartilhe com os outros, compartilhe a palavra, leve essa palavra a outras pessoas, a discutir com outras pessoas. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E nós precisamos fazer alguma coisa. Você, durante esse ano de 2020, você esteve assistindo, vendo esses vídeos e você aprendeu muita coisa. Chegou a hora agora de você compartilhar com outras pessoas. Se envolva com isso, para que você continue crescendo e fazendo parte do reino.
Muito bem, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, vamos pedir a Ele que nos ajude nisso. E tenha certeza, se você se envolver com os negócios do Pai, o Pai vai se envolver com os seus negócios e você será abençoado. Entende como é que funciona? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por mais esse tempo que o Senhor nos deu, que seja um tempo de reflexão para cada um. Abençoa cada um, cada lar, cada casa, cada família que está vendo esse vídeo e que a bênção do Senhor possa entrar nessas casas. Abençoa a vida de cada um, de maneira que eles possam crescer em espírito e em verdade e também compartilhar com as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um deles para a honra e glória do seu reino. Que o teu reino prospere, Senhor, que o teu reino cresça para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos e assim estamos concluindo mais uma das nossas aulas e dos nossos estudos, das nossas reflexões, né? E assim você também seja abençoado por isso. Amém.